A profecia que irá mudar o rumo do Brasil. Tudo começou em silêncio, como começam as coisas que são grandes demais para serem ditas de imediato. O seminarista Marcos tinha 26 anos e uma fé tão intensa quanto discreta. Estava no Vaticano havia 4 meses, vivendo entre os corredores de pedra fria e bibliotecas abafadas, quando foi convocado para servir como assistente em uma visita privada de fiéis brasileiros. A maioria era formada por religiosos do interior, bispos e sacerdotes humildes, que estavam ali não por influência, mas por insistência espiritual. Naquela manhã de primavera, o sol entrava oblíquo pelas frestas da Basílica de São Pedro. Um calor leve fazia as batinas parecerem menos austeras. O grupo entrou devagar, como quem pisa num chão santo. Entre eles, um bispo do Nordeste chamou a atenção pela maneira como caminhava, com a cabeça erguida, como se não estivesse ali apenas por devoção, mas por missão. Marcos observava. Sempre observava. Depois das saudações protocolares, os visitantes foram recebidos por Francisco em uma antessala, simples como a alma do pontífice. Foi quando, sem qualquer preparação, o clima mudou. O Papa parecia cansado, mas havia algo em seu olhar que misturava urgência com serenidade. Durante um momento de pausa, virou-se para o bispo nordestino e disse, com a naturalidade de quem comenta o clima, algo que Marcos jamais esqueceria. O homem que foi rejeitado 3 vezes retornará, e sua voz, por mais combatida, será o sopro que move a esperança dos que foram esquecidos. Ninguém reagiu com espanto, muitos nem entenderam, mas Marcos congelou por dentro. Ele sabia ler entre linhas, sabia que quando um líder espiritual fala de retorno, de rejeição, de voz, há algo que vai além do sentido direto. Aquilo era uma semente de profecia. Naquela mesma noite, Marcos começou a registrar tudo o que lembrava da visita em um caderno. Não por medo, nem por ambição, mas por zelo. Anotou cada palavra, cada expressão e passou a compilar informações sobre declarações do Papa nos últimos anos. Percebeu que aquela não era a primeira vez que Francisco falava de um retorno improvável. A data não foi mencionada, mas a sensação era clara. Algo se aproximava e tinha a ver com o Brasil. O ano de 2025 começou tenso. As disputas políticas se acirraram antes mesmo das candidaturas serem confirmadas. O país estava dividido, não em 2, mas em muitos. Os que diziam defender a democracia pareciam ansiosos por censura. Os que pregavam liberdade agiam com a cautela dos perseguidos. E entre as camadas silenciosas do povo crescia um sentimento estranho, saudade de um tempo que diziam que não foi bom, mas onde as coisas pareciam fazer mais sentido. Nos programas de auditório, nas bancas de jornal, nos cultos e nas missas, um nome voltava, mesmo que proibido, mesmo que ridicularizado. O do homem que havia sido presidente, derrubado, processado, chamado de tudo, mas que nunca saiu da boca do povo. Mesmo desacreditado por parte da elite, ele era lembrado em rodas de conversa, em memes nas redes sociais, em caminhões de feira e entre vendedores de água no sinal. Era presença constante, ainda que invisível. Enquanto isso, os jornais ignoravam, as rádios evitavam tocar no nome, e as plataformas digitais sufocavam qualquer tentativa de referência direta. A estratégia era clara: apagar pela omissão. Mas o silêncio gerava ainda mais curiosidade. E como uma brasa que se esconde sob a cinza, a lembrança ganhava calor. Foi nesse cenário que a história do seminarista começou a emergir. Um blogueiro católico do interior de Goiás publicou em tom quase místico o relato de uma profecia vinda de Roma.
A matéria, escrita de forma cuidadosa, sem citações diretas, narrava que o Papa Francisco teria feito uma previsão sobre um retorno que causaria desconforto, mas que traria paz à nação dividida. A postagem viralizou. Em pouco tempo, padres, freiras e leigos começaram a debater nas redes sociais o possível significado da profecia. Alguns diziam que era sobre a Igreja, outros sobre o mundo espiritual. Mas muitos mesmo, acreditavam que se tratava da política, e mais especificamente da volta de um nome que não podia ser dito em voz alta, mas que habitava a mente de milhões. No bairro de Campestre, zona rural de Alagoas, vivia Dona Marinalva. Viúva, 74 anos, morava sozinha numa casa simples com 2 cômodos, paredes descascadas e altar de santos na parede da cozinha. Era conhecida por sua devoção à Virgem Maria e por ter sonhos diferentes desde a juventude. Ela dizia que sua fé era movida por visões, avisos dados durante o sono que pareciam vir de longe, como se soprados por anjos. Em fevereiro de 2025, começou a sonhar com frequência com uma figura de branco andando por entre multidões. A figura falava com voz calma, pausada, e repetia sempre a mesma frase: "O que foi rejeitado voltará, e os que zombaram dele vão clamar por sua volta." No começo, achou que era influência de novelas e programas religiosos, mas os sonhos se intensificaram. Em um deles, a figura, que ela passou a crer ser o Papa, olhava direto para ela e dizia: "Dia 17 de maio, ele vai levantar." Sem entender o significado completo, passou a anotar tudo num caderno velho. Mostrou ao padre da paróquia, que pediu descrição. Mandou os relatos ao bispo da região. E, por fim, foi entrevistada por uma rádio local que tratava casos místicos com seriedade. Quando o áudio da entrevista vazou na internet, associaram imediatamente as frases aos rumores da profecia de Francisco. O país já estava polarizado e agora a fé entrava em cena como catalisador. Os apoiadores do antigo presidente tomaram aquilo como sinal claro. Os adversários riram, chamaram de delírio. Mas uma parte silenciosa do povo acreditou. Porque fé não precisa de prova, precisa de esperança. No centro do Brasil, onde as planícies abertas encontram pequenas cidades com igrejas simples e estátuas de anjos cobertos de pó, um movimento silencioso começava a ganhar corpo. Não era um movimento partidário, nem uma campanha disfarçada. Era algo mais sutil. Era a fé sendo transferida para a expectativa. Uma expectativa que não vinha de comícios, mas de missas, terços e partilhas no banco da praça. Nos cultos evangélicos, surgiam interpretações de passagens bíblicas ligadas ao retorno do ungido rejeitado. Nas rádios comunitárias, citações do Antigo Testamento sobre líderes perseguidos voltavam a ser ouvidas com nova entonação. Nos terços, orações ganhavam uma intenção especial, pela cura de uma nação dividida. As pessoas não mencionavam nomes, não precisavam. A imagem já estava fixada no imaginário coletivo. Era o homem da voz rouca, do paletó apertado, do jeito direto, que chorou uma vez em público, mas foi chamado de bruto. Era o mesmo que já fora zombado, acusado, expulso de redes sociais, chamado de tudo, e que ainda assim, para milhões, representava um tipo de verdade que não se dobra. Enquanto isso, figuras políticas tentavam desviar o foco. Propagandas de neutralidade moral começaram a surgir. Jornais criavam listas de possíveis candidatos novos, limpos, com perfil técnico. Mas quanto mais falavam em apagar o passado, mais ele ressurgia. Não como nostalgia, mas como clamor. O país parecia caminhar como Israel no deserto, com fome, sede e nenhuma direção confiável. E foi nesse vazio que os olhos do povo começaram a se voltar para trás. Como o povo hebreu, sentindo saudade do Egito por não saber o que os aguardava no amanhã, os brasileiros começavam a desejar o retorno de quem parecia, ao menos,
ter enfrentado a multidão sem recuar. Em diversas cidades, começaram a circular áudios e vídeos de religiosos dizendo que haviam sentido algo mudar no ar. Um pastor em Santa Catarina afirmou ter tido uma visão com um homem vestido de farda, mas sem armas, com a multidão atrás dele. Uma freira em Juazeiro do Norte relatou ter ouvido em oração a frase: "O leão vai rugir no mês das promessas." Tudo isso convergia para uma data, 17 de maio de 2025. A senhora Marinalva, em Alagoas, agora recebia visitas, gente humilde e gente importante. Todos queriam ouvir da boca dela o que viu, e ela contava, sempre do mesmo jeito, os sonhos, o aviso do homem de branco e a voz que dizia que aquele que foi humilhado se levantaria. Alguns a chamavam de santa, outros de louca. Ela dizia apenas que era uma mulher de fé e continuava colhendo mandioca no quintal. Do outro lado do país, em Brasília, os ventos políticos mudavam de tom. Um movimento jurídico silencioso ocorria nos bastidores. Processos parados voltavam à tona. Recursos esquecidos eram revisados. O nome que antes ninguém podia dizer, agora aparecia aqui e ali com cuidado. Primeiro em colunas de opinião, depois em entrevistas indiretas e, por fim, nos sussurros dos bastidores. Numa noite abafada de abril, uma decisão saiu sem alarde. A inelegibilidade fora revogada por um detalhe técnico. Não havia holofotes. Não houve coletiva. Apenas uma nota oficial publicada no site de um órgão da Justiça Eleitoral. Quase ninguém viu de imediato, mas em alguns grupos de WhatsApp a notícia explodiu. Em menos de uma hora, o nome dele voltou a circular, com força. Com ele vieram vídeos antigos, discursos inflamados, imagens de multidões, gritos de guerra e orações de campanha. A internet se incendiou. As TVs ignoraram. Mas o povo não precisa de TV. No dia seguinte, o que parecia impossível aconteceu. Milhares saíram às ruas com camisetas guardadas havia anos. Reuniram-se em frente a igrejas, praças e quartéis. Mas não era protesto. Era celebração, silenciosa, mas poderosa. No meio dessa multidão silenciosa estavam aposentadas que rezavam o terço no ponto de ônibus. Estavam caminhoneiros, lavradores, donas de casa, mecânicos, jovens perdidos e pastores anônimos. Todos com a mesma frase nos olhos: "Ele vai voltar." Na véspera de 17 de maio, uma onda de expectativa tomou conta do país. As igrejas organizaram vigílias. As rádios abriram espaço para ouvir relatos de fé. E no norte de Minas Gerais, um padre que jamais havia se envolvido em política decidiu falar sobre a profecia. Durante a missa, diante de centenas de fiéis, disse que há tempos o povo brasileiro era tratado como massa de manobra, como estatística de sofrimento. Disse que Deus levanta os humilhados e derruba os orgulhosos. E afirmou que a história que estava sendo escrita não era obra de partido, mas de providência. Naquela mesma noite, os celulares de milhões apitaram ao mesmo tempo. O nome dele estava nos Trending Topics, mas agora com uma novidade: candidato registrado. No dia 17 de maio de 2025, uma multidão se reuniu em Aparecida, sem ninguém convocar. Não houve carro de som, nem trio elétrico, só fé. Caminharam pelas ruas como em procissão, cantando, orando, agradecendo. Muitos choravam, outros cantavam. O nome dele era sussurrado como prece, como súplica, como promessa. Na outra ponta do país, ele, o rejeitado, fez uma transmissão simples, sentado num banco de madeira, com um crucifixo na parede atrás de si. Falou pouco. Disse que estava pronto, que não guardava mágoa, que perdoava e que faria apenas o que o povo pedisse. E ali, com a voz rouca de sempre, encerrou com as palavras que ecoaram mais forte que qualquer comício: "Se for da vontade de Deus, eu volto, mas não por mim, pelo Brasil." Os jornais ignoraram.
Mas na casa de Dona Marinalva, uma vela foi acesa diante da imagem de Nossa Senhora. Ela sabia que o sonho havia se cumprido. O homem rejeitado, calado, zombado, estava de volta. E dessa vez, o mundo não conseguiria ignorar o que só a fé foi capaz de prever. Em todas as cidades, naquele 17 de maio de 2025, não houve carros nas ruas, nem buzinas, nem discursos inflamados. O que se ouviu, mais do que qualquer palavra, foi um silêncio carregado de expectativa. Em Barretos, uma mulher chamada Renata, de 63 anos, acendeu uma vela na calçada de casa. Estava afastada da fé havia mais de 20 anos. Tinha perdido o filho para o tráfico, o marido para o alcoolismo e a esperança para os noticiários. Sempre desacreditou da política, da justiça e dos homens. Mas naquela manhã, ao ouvir o rádio velho anunciar que o nome estava de volta às urnas, sentiu algo diferente. Não era alegria. Era como se algo dentro dela dissesse que não estava louca por ainda acreditar que havia justiça fora dos tribunais. Renata acendeu a vela por impulso. Depois colocou um copo d'água ao lado e rezou, sem fórmula, sem livro, sem ter certeza de estar fazendo certo. Mas fez. Em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, um homem que fora cabo eleitoral em 3 campanhas chorava em silêncio. Chamava-se Arlindo. Sabia como funcionavam as estruturas políticas. Sabia que por trás de cada discurso havia marketing, que por trás de cada santinho havia acordos. Mas quando ouviu o nome dele sendo citado por fiéis em uma missa que frequentava há décadas, algo nele quebrou. Lembrou-se de quando trabalhou de graça numa campanha apenas por convicção. Lembrou-se da humilhação pública, da tentativa de destruir uma reputação em rede nacional. E lembrou-se da própria mãe dizendo que quem é escolhido por Deus apanha primeiro. Naquela manhã, Arlindo não chorava por política. Chorava porque, por uma única vez, a fé parecia ter vencido o sistema. Na zona oeste do Rio, uma adolescente chamada Rebeca, 17 anos, assistia a tudo pelo celular. Nunca votou. Não viveu os governos anteriores de forma consciente. Cresceu ouvindo mais sobre memes do que sobre medidas, mas sempre escutou sua avó repetir que a esperança um dia voltaria. Para ela, política era como novela, confusa, com muitos personagens e sempre alguém sendo enganado. Mas naquele dia, quando viu as pessoas nas ruas cantando o nome de um homem que fora calado por tanto tempo, sentiu um arrepio. Percebeu que ali havia algo maior do que a internet explicava. Decidiu que votaria. Pela primeira vez com convicção. Em Campo Grande, uma mulher chamada Geralda, aposentada, disse que esperava aquele dia desde 2018. Anotava frases de discursos, guardava recortes de jornais antigos, gravava falas apagadas da internet. Tinha certeza de que tudo estava escrito e que aquele dia seria lembrado como um novo tempo. Geralda não tinha grupo político, não frequentava manifestações, mas andava com um terço no bolso e um papel dobrado com uma frase que lera em um dos textos sobre a profecia. Deus não escolhe os que parecem preparados, Ele prepara os que estão escolhidos. Ela acreditava que aquele homem rejeitado, ofendido, insultado e calado, havia sido preparado. Na estrada que liga Juazeiro a Crato, uma romaria silenciosa se formou sem líder. Pessoas caminhavam com velas nas mãos, bandeiras no pescoço, terços entre os dedos. Não havia microfone, não havia líder, apenas fé. Diziam que era por causa da profecia, que o Papa havia previsto, que o nome voltaria e que, com ele, a justiça que Deus prometeu aos simples. Ali não importava mais quem tinha razão no passado. Importava quem estava com o coração limpo para reconhecer que o tempo da humilhação havia acabado. E em Aparecida, onde o dia já havia amanhecido com multidões, algo inédito aconteceu. Sem aviso, as badaladas do santuário soaram às 17h05 da tarde. Os sinos tocaram sozinhos, ou assim pareceu.
Algumas freiras disseram que foi uma falha elétrica, outras que havia sido erro humano. Mas os fiéis disseram outra coisa. Era o sinal. O horário foi interpretado como simbólico, 17 de maio, às 17h05. A hora em que Deus mostrava que a palavra do Papa, dita há anos em voz baixa, agora era ouvida por uma nação. O dia terminou sem violência, sem confronto, sem multidão invadindo nada. Mas o Brasil acordou diferente no dia seguinte. Porque agora, até os que não acreditavam estavam perguntando, e os que zombavam estavam em silêncio. Porque, no fundo, todos sabiam. Quando uma profecia se cumpre, o mundo não grita, ele observa. E nesse dia, o mundo inteiro olhava para o Brasil. Depois do dia 17 de maio, algo mudou no país. Não nos jornais, não nas estatísticas, mas no olhar das pessoas. O que antes era cansaço virou atenção. O que antes era piada virou pergunta. O nome que fora tratado como sinônimo de caos começou a ser citado com respeito por quem antes virava o rosto. Até os que não o apoiavam mais sentiam que havia algo maior em movimento. Algo que não vinha das urnas nem das manchetes. Vinha da alma coletiva do povo. Comente aqui o que você gostaria que o Papa profetizasse sobre o Brasil.